Boa noite, irmãos. É com uma alegria muito grande que nós damos início a mais um culto da Igreja Presbiteriana do Jardim Eulina. É uma semana especial, onde no dia 12 nós comemoramos 161 anos do trabalho presbiteriano aqui no Brasil. Um missionário, um jovem missionário de 26 anos, Simonton, veio dos Estados Unidos para cá e começou o trabalho presbiteriano aqui. Em apenas 8 anos, porque aos 34 anos ele faleceu de febre amarela, ele desenvolveu muitas coisas. E uma palavra importante que me marcou, tendo um pouquinho da história desse missionário, que organizou a Igreja Presbiteriana Brasileira, né, é que no seu leito de morte, a sua irmã conversava com ele, e ela, aflita, perguntou para ele: e agora, quem seguirá os seus passos? O que será dessa igreja que foi organizada no Brasil? Né? E Simonton disse que o Senhor levantaria outros homens, outras pessoas para seguirem esse trabalho. 160 anos se passaram, 161 anos se passaram, para ser exato, né? E hoje a Igreja Presbiteriana tem quase 1 milhão de membros, espalhados em 2.000 igrejas aqui no Brasil. Então, nós somos abençoados, não só a Igreja Presbiteriana, mas todo o trabalho protestante desenvolvido aqui no nosso país. Então, é motivo de grande alegria podermos também comemorar essa data. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 73, livros de Salmos, capítulo 73, no versículo 26. Esse versículo foi compartilhado essa semana lá no nosso grupo da igreja, e eu gostaria de repeti-lo, que me marcou bastante. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que a minha carne desfaleça, Deus é a fortaleza e a minha herança para sempre. Muitos são os motivos de tristeza. Imagine só, uma igreja recém-organizada aqui no Brasil e um jovem de 34 anos morrendo de febre amarela. Isso não foi motivo para que o Senhor continuasse trabalhando. E esse jovem missionário tinha isso em seu coração. Então, que nós tenhamos também no nosso coração essa certeza de que a nossa fé e o coração em Cristo nunca desfalecem, por piores que sejam as dificuldades que nós passemos. Vamos orar para dar início ao nosso culto, irmãos? Curvem as suas cabeças, vamos conversar com o nosso Deus para nos prepararmos para o culto que vem. Bondoso Deus de amor, graças te damos por essa noite, por essa oportunidade, por essa manhã, por essa tarde, enfim, o horário que os irmãos e os nossos colegas e amigos estiverem aí assistindo o nosso culto. Mas nós queremos, Senhor, agradecer porque nós estamos aqui compartilhando desse culto, dessa palavra, desse louvor, enfim, desse tempo juntos. Que o Senhor possa limpar os nossos corações, tirar tudo que nos afaste dessa comunhão perfeita que nós temos com o Teu Espírito Santo, Senhor, e pela intermediação e graça exclusiva de Jesus Cristo. Então, Senhor, perdoa as nossas ofensas, os nossos erros e cuide de nós, Senhor. Quero também interceder por todos os irmãos que estão aflitos, que estão adoecidos, Senhor, pelos irmãos que tiveram perdas, que tiveram sofrimento por conta do coronavírus ou por qualquer outro motivo. A nossa igreja aqui em Campinas tem perdido alguns membros queridos por essa doença, mas nós cremos, Senhor, que a obra foi a contento e o seu tempo aqui na terra foi o suficiente para que eles pudessem engrandecer e serem tidos e recebidos à Tua presença, Senhor, ao lado do trono do Pai. Então, isso nos consola, Senhor, de que o Senhor nos acompanha, que Teu Espírito Santo está conosco e nos suporta em toda e qualquer dificuldade. Que o Senhor possa realmente interceder, Senhor, que o Senhor possa realmente nos abençoar. É o que nós lhe pedimos, Senhor, que nos acompanhe também agora nessa meia hora, nessa 1 hora que nós estaremos juntos, agora com o louvor, Senhor, mas depois também com a palavra que será transmitida pelo nosso irmão Horácio nessa noite. Guarda-nos, Senhor, e nos abençoe, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá. É o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, com a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, com a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, com a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, com a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, com a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, com a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Você que acompanha o nosso culto aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Olinda, nós somos alegres, nós estamos felizes porque você está conosco. Nós estamos felizes porque nós estamos em mais um culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E essa semana, especialmente, nós estamos alegres também, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 161 anos de presença aqui no nosso solo. E nós somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus porque um dia Ele colocou no coração de um servo dele, um missionário, pastor, jovem pastor, Simon, o desejo de evangelizar essa nação, o desejo de evangelizar essa terra. E nós somos gratos a Deus por isso. Nós somos gratos a Deus porque Ele, através de um servo dele, essa nação foi evangelizada. E hoje a existência da Igreja Presbiteriana nesse solo, mas não só a Igreja Presbiteriana, tantas outras igrejas que também está aqui no nosso país. Mas mais do que isso, nós somos gratos
pela presença de Deus nesse lugar, pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa nação. Nós somos gratos a Deus porque o Espírito dele paira sobre esse país, paira sobre esse solo. E nós somos gratos a Deus porque a bondade dele tem se manifestado nesse lugar. Então, neste culto de adoração, neste culto de louvor, é um culto também de gratidão pelos 161 anos da Igreja Presbiteriana. E também porque nós estamos aqui, porque Deus tem feito a obra do Senhor nas nossas vidas e nesse país. Amém, meus irmãos? Eu queria convidá-los para nós compartilharmos a palavra de Deus nessa noite, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, nós iremos ler dos versos 10 ao verso 19. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 19. Você que não está com a sua Bíblia aí, dá uma pausa nesse vídeo, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, dos versos 10 ao 19, diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar, uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para a qual providenciei. Esta é a palavra de Deus. Eu queria convidá-los a uma breve oração. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, pela palavra do Senhor. Muito obrigado porque ela, por si só, fala aos nossos corações, ela transforma as nossas vidas, ela edifica o nosso ser. E, Senhor, através da tua palavra, que preenche os nossos corações, eu quero expor aqui esse texto, mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as vidas a qual estão recebendo essa mensagem, Jesus, e que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar essa exposição, iniciar essa mensagem, fazendo uma pergunta para nós, uma pergunta para você, uma pergunta para o seu coração, que é a seguinte: você conhece, em primeiro lugar, algumas perguntas na verdade, mas a primeira é essa: você conhece ou você já conheceu alguém que tenha um profundo relacionamento com Deus? Você já conheceu alguém assim, que tem um profundo relacionamento com Deus? Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas assim. Na verdade, eu tenho
esse privilégio de conviver com pessoas assim, de pessoas que têm um relacionamento com Deus e tem é constante um relacionamento com Deus que chega a mexer conosco, que o nosso coração fica pensativo a respeito dessas pessoas. Essas vidas transformam as nossas. Nós ficamos constrangidos perto de pessoas assim, que têm um relacionamento com Deus. Na verdade, é abençoador estar do lado de pessoas assim. Eu tenho o privilégio de conhecer algumas pessoas que têm um relacionamento com Deus, que anda com Deus, que caminha com Deus, que transpira Deus, que respira Deus, que fala de Deus, que conversa com Deus, que está na presença de Deus em todo momento. Não fala uma frase sem ter Deus, sem que insira Deus nela. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que caminha com Deus, que tem um profundo relacionamento com Deus. Eu sei que você conhece alguma pessoa assim, e talvez esse tipo de pessoa se torne um referencial para você. Pessoas que têm relacionamento com Deus. Agora, outra pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão e minha irmã, e para o meu coração enquanto eu preparava, enquanto eu estudava esse texto. Como é o seu relacionamento com Deus? Nas últimas mensagens que eu preguei aqui, eu falei um pouco sobre o relacionamento com Deus, sobre santidade. Eu quero insistir nesse assunto, porque eu quero perguntar, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido a sua caminhada com Deus? E o texto que nós lemos, esse texto aqui do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, nos fala da oração de Davi. A Revista Atualizada traz esse título nessa porção da palavra de Deus, oração de Davi. E na verdade é uma oração que Davi estava fazendo. E neste texto nós vemos a respeito de um homem com um relacionamento com Deus admirável, que era Davi. Um homem que foi chamado pelo próprio Deus, nomeado pelo próprio Deus, apelidado pelo próprio Deus, de um homem segundo o coração de Deus, de um homem segundo o seu coração. E esse homem era Davi. E é da oração desse homem que nós estamos falando aqui nessa noite. E para entendermos melhor o contexto, a realidade em que essa oração está inserida, esse texto que nós lemos, é importante nós olharmos para o capítulo anterior, o capítulo 28, onde nós vemos o interesse de Davi, em construir um templo para Deus, um templo a Deus, e um lugar que era para honrar e glorificar a Deus. Um lugar que era para honrar o nome do Senhor. Um lugar que era para engrandecer o nome do Senhor. E a preocupação de Davi em relação a isso revela o seu zelo, revela o zelo que ele tinha pelas questões ali religiosas, pelas questões do Senhor. Esse zelo que Davi tinha. Porém, Deus revela a Davi por conta dele ser um rei, mas também ser um guerreiro que matou muitos homens, que era Salomão, o seu filho, que iria construir o templo. Seria Salomão que iria construir esse templo, apesar de Davi ter todo esse desejo. Davi, de certo modo, poderia até ficar ali frustrado, por conta de não ser ele que executaria esse serviço. Afinal, o homem que realizasse esse feito de construir um templo seria conhecido por muitas gerações após ele. Davi, então, não se frustra. Ao contrário, Davi não se frustra, mas ele se submete, ou seja, ele decide colaborar com Deus, ser fiel a Deus, nesse propósito que Deus tinha. E no início do capítulo 29, que nós não lemos, nós lemos a partir do versículo 10, Davi levanta recursos do seu reinado e oferta espontaneamente dos seus próprios bens, instigando outras pessoas a fazer o mesmo. Isso nós lemos também aqui. Mas todas essas coisas falam muito mais sobre um relacionamento de Davi com Deus. Fala a respeito de um relacionamento que Davi tinha com o Pai, de um relacionamento que Davi tinha com o Senhor. E diante desse cenário, Davi se prostra em reverência, em gratidão, em confiança, em uma oração que revela um coração
que é ligado a Deus, um coração que é ligado a Deus. E este é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs nessa noite. Um coração ligado a Deus. Você tem um coração ligado a Deus? A respeito do relacionamento que eu falei com o Senhor, você tem um coração ligado a Deus? O seu relacionamento com Deus é profundo, é tão grande que você pode se dizer que você tem um coração ligado a Deus? Olhando para esse Davi que nós lemos aqui, que é um homem segundo o coração de Deus, nós vemos 3 características nesse texto e que são fundamentais de uma pessoa que tem o coração ligado a Deus. São fundamentais para esse tipo de vida. E eu e você, para você, meu irmão e minha irmã, como é um coração ligado a Deus? Como que é um coração ligado a Deus para você? O que você pensa a respeito disso? Como é ter um coração ligado a Deus? E a primeira verdade que eu encontro nesse texto, que um coração ligado a Deus é um coração que louva o Senhor, é um coração que louva o próprio Deus. Um coração ligado a Deus é um coração que louva o próprio Senhor. Os versículos 10 a 13 diz assim, acompanhe comigo: pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu e tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na sua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi expressava uma gratidão a Deus. Os 3 primeiros versículos, esses que nós lemos, aqui do texto que nós estamos meditando, mostram a facilidade com que o Davi aqui fala sobre o seu Senhor. E em 3 versículos ele fala sobre alguns atributos de Deus, algumas características de Deus, algumas grandezas de Deus, como que Deus é eterno, é grandioso, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é majestoso, Deus é cheio de esplendor, Deus é dono dos céus e das terras, Deus está acima de tudo, Deus é Senhor sobre a riqueza, cheio de honra, Deus é dono do domínio, Ele é força, Ele é poder, Ele é digno de graça e de louvor. Davi fala essas coisas para Deus, Davi relata essas coisas para Deus, e faz isso com o intuito de comparar a vastidão, a grandeza do ser de Deus com a sua grande limitação, limitação que Davi tinha, limitação que eu tenho, limitação que você, meu irmão e minha irmã, tem. Nós somos limitados, mas o versículo 14 ele diz: porque tudo vem de ti. Todas essas coisas, todas essas grandezas, todas as bondades, todas as características boas vêm de Deus, é por Deus, porque tudo vem de ti. Davi declara isso a Deus. Davi honra a Deus, Davi louva a Deus, Davi engrandece a Deus, Davi reconhece quem é Deus, Davi reconhece quem é o Senhor. Davi está lidando com um Deus extremamente supremo, um Deus poderoso, porém conhecido de perto por Davi, um Deus que tinha relacionamento com Davi, um Davi que tinha relacionamento com Deus. Davi estava falando aqui com propriedade, com propriedade de coisas que ele conhecia. Ele fala com propriedade sobre esse Deus, ele fala com profundidade sobre esse Deus. E o texto realmente nos dá a entender essa verdade. O texto faz com que nós entendamos que Davi meditava nisso, Davi vivia isso, Davi era alguém que vivia a grandeza de Deus, engrandecia a Deus, louvava a Deus. E é certo, meu irmão, que você que ouve essa mensagem, minha irmã, você tem um certo conhecimento de Deus, você tem um vasto conhecimento de Deus. Você ouve, você conhece sobre as grandezas, sobre os atributos, conhece todas essas coisas de Deus e muito mais dessas que nós lemos aqui nesses versículos. Mas a pergunta que eu faço para nós, mais uma pergunta que eu faço para nós nesta noite: quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus, quando nós cultuamos a Ele,
ou quando nós simplesmente falamos dele para as pessoas, falamos dele nos nossos trabalhos, falando dele nas ruas, falando dele na nossa casa, para a nossa família, nós refletimos seriamente sobre essa grandeza, sobre essa vastidão, sobre essa amplitude de quem Deus é? Quando você ora, quando você louva a Deus, quando você cultua a Deus, mesmo aqui na igreja ou na sua casa, como tem sido nesses últimos dias, você expressa, você entende, você reflete essa grandeza, essa amplitude, essa seriedade, essa vastidão do poder de Deus, da glória de Deus, da grandeza de Deus, do conhecimento de Deus. Quando nós estamos comunicando ou adorando a Deus, quando nós estamos falando de Deus, quando nós estamos adorando o Senhor, quer seja em casa ou aqui na igreja, essas realidades te fazem tremer, causa aquele arrepio em você, essa grandeza de Deus te causa alguma coisa. Isso é seriamente importante, irmãos. Isso é seriamente importante para as nossas vidas. Isso é seriamente importante para os nossos relacionamentos com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Pois a consciência verdadeira de quem Deus deve gerar no seu povo, deve gerar em nós, deve gerar em mim, deve gerar em você, que está assistindo esse culto, que está participando desse culto. Louvores ao maravilhoso nome do Senhor. Um coração ligado a Deus precisa gerar louvores a Deus. Um coração, uma pessoa, um servo que tem um relacionamento com Deus, e nesse relacionamento é preciso gerar louvores. Nós precisamos ter o coração grato. O que o relacionamento com o Ser Supremo, Senhor, que é eterno, que é grande, que é criador, que é poderoso e tantas outras coisas tem gerado na sua vida? O que esse relacionamento tem gerado em você? O que esse relacionamento tem feito na sua vida, na sua caminhada? O que você tem expressado a Deus através desse relacionamento? Um relacionamento com Deus, irmãos, gera um coração ligado a Deus. É um coração que louva ao Senhor. Nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos ter uma vida de louvor. Nós precisamos ter uma vida de gratidão. Nós somos gratos a Deus por 161 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Nós somos gratos a Deus pela história do cristianismo nessa nação. Mas nós somos gratos a Deus por quem Ele é, pela sua grandeza, pelo seu poder. Nós somos gratos a Deus porque hoje no Brasil nós temos 2 pastores presbiterianos que são ministros, que estão à frente de ministérios importantíssimos no nosso país. Isso é importante, isso é para a gente louvar, isso é coisa, mas mais do que isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos louvar porque a presença de Deus se faz presente aqui. A presença de Deus habita em nós, o Espírito de Deus está em nós, isso é importante. E esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o Senhor, com o Santo, com o Sagrado, com o que é eterno, precisa gerar gratidão no nosso coração, precisa gerar louvores no nosso coração, na nossa vida. A segunda verdade que esse texto nos ensina, que um coração ligado a Deus também é um coração humilde. Os versículos 14 ao 17 diz assim, acompanhe comigo: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos o damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os dias sobre a terra e nós temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Um coração, meu irmão, minha irmã, que é ligado a Deus, um coração que se relaciona com Deus, um coração que está na presença de Deus, que é fruto de um relacionamento com Deus, profundo com Deus, gera louvores ao teu santo nome, como nós falamos, mas também gera humildade pelo entendimento
que tamanha insuficiência nossa é comparada à grande e poderosa suficiência de Deus. Nós somos insuficientes perto de Deus, perto da suficiência de Deus. E um relacionamento com Deus mostra isso para nós. Um relacionamento com Deus faz com que nós tenhamos humildade, um coração, gera em nós um coração humilde, um coração ligado a Deus, um relacionamento com Deus, gera em nós um coração humilde. No texto nós vemos que isso acontece com Davi. Depois de ter louvado o Senhor, depois de ter engrandecido o nome do Senhor, com atributos, com grandezas, com características imensas e grandiosas e poderosas do nosso Senhor, que é tudo isso também, ele se dirige a si mesmo dizendo: mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Por que quem sou eu? E quem que é o meu povo? Quem sou eu? E quem que é esse povo? Davi sabia, meu irmão e minha irmã, que tudo que ele tinha e tudo que ele era, tudo que ele era promovido por Deus, era promovido, era provido por Deus. E sem Deus, Davi não era nada. Sem Deus nós não somos nada, não somos nada. Sem Deus nós não somos ninguém. Sem Deus nós não passamos de um pó. O Senhor que provê tudo em nossas vidas, o Senhor proveu o que nós temos e o que nós somos. Você se lembra da história desse Davi, né? Você se lembra que ele era o menor entre os seus irmãos. Você se lembra também que ele era um simples pastorzinho de ovelhas. Você se lembra também que mas que ele era temente a Deus. E que através do temor que ele tinha em Deus, ele derrotou o gigante Golias. E o mesmo Deus, por esse mesmo Deus, ele foi levantado e ungido rei daquela nação. Davi reconhecia a sua insuficiência. Davi reconhecia a sua pequenez. Davi declara que nem mesmo as riquezas que ele ofertou espontaneamente eram suas, mas eram do Senhor. E esse coração ligado a Deus, esse coração que é fruto de um relacionamento com Deus, só poderia gerar na vida de Davi humildade que era característica do nosso personagem aqui, Davi. Em tempos como o nosso, que nós vivemos hoje, em tempos onde o homem é supervalorizado, em tempos em que igrejas, em que pastores pregam o egocentrismo, em tempos que deixa o antropocentrismo também, deixa o teocentrismo de lado, deixa Deus de lado e coloca o homem no centro de todas as coisas. Num tempo onde pessoas, homens, nós desvalorizamos os outros pela sua conta bancária, nós desvalorizamos pelos status que possuímos, nós desvalorizamos outras pessoas pela cor da nossa pele e até mesmo pela religião que nós seguimos, nós nos julgamos melhores, superiores, com toda a certeza, a humildade foi embora e a glória de Deus foi deixada de lado. Durante esse ano nós vimos tantas coisas. Nós vimos agora, na última semana, um cidadão desfazendo de um motoboy. Não sei se é porque ele se julgava morar numa casa melhor, ou se ele se julgava ter mais dinheiro que o motoboy. Outros dias nós vimos também um cidadão desfazendo do policial que foi atender uma ocorrência na sua residência. Nós vimos outro cidadão que foi abordado sem máscara na rua e desfazendo do guarda municipal que o abordou. Essas coisas têm acontecido no nosso meio. Essas coisas têm sido uma falta de humildade, têm sido características em nossos dias. A humildade, na verdade, a humildade verdadeira tem sido raro em nossos dias. O ser humano tem diminuído cada dia mais o seu próximo e diminuído a cada dia mais Deus.
Porque uma pessoa que pensa assim, assumiu o trono da vida dele faz tempo. Irmãos, nós precisamos pensar, nós precisamos repensar as nossas vidas. Nós precisamos repensar o nosso relacionamento com Deus. Como nós já disse aqui, e esse culto já falou sobre isso, nós estamos comemorando essa semana, ou comemoramos essa semana, 161 anos da Igreja Presbiteriana, a igreja que nós fazemos parte. Mas nós não somos melhores que nenhuma denominação que existe no nosso país. Nós não somos superiores a eles em nada. E nós temos que comemorar, sim, o aniversário da Igreja Presbiteriana. Mas nós precisamos ser gratos, porque Deus tem feito a obra dele, mas porque Ele tem nos sustentado. Ele tem nos sustentado. Ele tem nos dirigido. O efeito de um relacionamento com Deus, de um coração ligado a Deus, de um coração temente a Deus, é de reverência total e apenas a Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua vida prática com Deus? Como tem sido o seu dia a dia com Deus? Se for como muitos que temos visto por aí, e até mesmo de pessoas de dentro das igrejas, que são que têm um caráter inundado de orgulho e soberba, é necessário a gente fazer algumas revisões nas nossas vidas. Se você pensa assim, se o seu caráter está inundado de soberba e orgulho por aquilo que você faz, nós precisamos executar algumas revisões na nossa vida. O fato de nós trabalharmos arduamente na igreja ou para a igreja não nos dá o direito de pensarmos que somos melhores ou maiores ou mais cristãos do que os outros. Nós não podemos pensar assim. O fato de nós possuirmos cargos de evidência ou fazermos parte de uma igreja histórica igual e reformada há 161 anos no Brasil, não nos dá o direito de sentirmos mais valiosos ou melhores que os outros irmãos de outras denominações. O saldo da sua conta bancária, o carro que você dirige, a casa que você mora, o emprego que você tem, não pode te fazer, não é significado que você seja mais próspero ou abençoado que os outros irmãos. Nós precisamos refletir sobre essas verdades. Qual é o motivo, meu irmão e minha irmã, que nós, como cristãos, ou pequenos cristos, que é a tradução correta de cristãos, perdemos ou abandonamos a humildade? Sabe quando, irmãos, quando nós perdemos isso? Sabe quando nós perdemos a humildade? O cristão, o pequeno Cristo perdeu a humildade? Quando nós abrimos concessões, pequenas concessões nas nossas vidas, para o pecado. Nós abrimos oportunidades do pecado entrar nas nossas vidas. Onde está o coração humilde que os verdadeiros servos do Senhor necessitam? Os verdadeiros adoradores necessitam. Onde está o coração humilde? Se você e eu nos encontrarmos em uma situação de soberba e orgulho, é necessário, meu irmão, urgentemente um arrependimento. Pois o verdadeiro cristão é aquele que segue o exemplo de Cristo, o maior exemplo da humanidade já visto. Nós precisamos seguir o exemplo desse Jesus. Jesus é aquele que nasceu numa estrebaria, foi colocado em manjedoura. O nosso Senhor foi aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. A palavra de Deus nos ensina isso. Jesus, sendo Deus, Ele se ajoelhou para lavar os pés imundos dos seus discípulos. Esse mesmo Senhor que é santo, Ele se fez maldito, morrendo uma morte de cruz, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Ele entregou-se na cruz, por causa de gente ruim, por causa de malfeitores, como eu e como você. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. E para termos um coração ligado a Deus, é necessário que tenhamos um coração que imite Jesus. Ele tem um coração humilde. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que a nossa atitude tem que ser a mesma. Perdão, irmãos. A nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou,
e assumiu o papel de servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo escreve isso aos Filipenses. Se Jesus, irmãos, tornou semelhante aos homens, qual é a razão para mim e para você achar que devemos ser melhores ou superiores que os outros homens e até mesmo que Deus? Onde você imaginou que você precisa desses status todos que você acha que precisa ter? Onde você leu isso? Que prosperidade é essa que você precisa ganhar rios de dinheiro? Que Bíblia é essa? Que vida é essa? Que relacionamento com Deus é esse? Que coração ligado a Deus que é esse, que acha que você precisa ser superior ao outro? Que coração ligado a Deus é esse, que te dá esse entendimento que você pode desfazer de pessoas na rua, porque ganha menos que você, porque é de cor diferente que você? Quando que esse coração, esse relacionamento com Deus te deixou viver uma vida assim? Um relacionamento com Deus, um coração ligado a Deus, gera um coração humilde em nós. Seja imitador de Jesus. A graça dele nos foi dada, o amor dele foi derramado em nós, e nós somos escravos, mas nós somos, com isso nós não somos mais escravos dessa soberba, desse orgulho que nós vivemos. Sendo assim, imitadores de Cristo e nos livrando da soberba e do orgulho, nós entendemos que a última característica que o texto nos mostra, que um coração ligado a Deus, ele é um coração preocupado com o reino de Deus. Os versículos 18 e 19 diz assim, acompanhem comigo. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Irmão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. A característica de um coração ligado a Deus, irmãos, é igual ao coração, ao que o Davi relata para nós, ao que o Davi nos chama a atenção nesses versículos. É a sua petição. Davi faz alguns pedidos para Deus. E é claro que naturalmente ele demonstra a fé, ele demonstra a devoção, e ele demonstra a sua confiança em Deus ao se derramar, ao fazer esses pedidos a Deus, ao conversar com Deus. Mas o que realmente chama atenção são os pedidos que ele fez. Aqui Davi se preocupa em fazer 2 pedidos especiais nesses 2 versículos que nós lemos. O primeiro é para que o povo permanecesse fiel a Deus, temente a Deus. E o segundo pedido é que o seu filho Salomão conseguisse realizar com zelo e fidelidade a obra do templo. Olha os pedidos que Davi faz. Não há nenhum pedido de Davi para si próprio. Não há nenhum pedido de Davi para realizar suas vontades, mas ele demonstra com clareza o quanto ele se preocupa com as coisas do reino, o quanto ele se preocupa com as questões da obra de Deus, o quanto ele se preocupa, o quanto a obra de Deus era importante para Davi. E nesses 2 versículos nós vemos isso. Nós falamos que Davi louva a Deus, um coração ligado a Deus, é um coração que louva a Deus, um coração que gera louvor. Um coração também que ligado a Deus é um coração humilde. Mas um coração ligado a Deus também é um coração preocupado com o reino de Deus. E Davi era um homem preocupado com o reino de Deus. Irmãos, é claro que nós temos alguns pedidos especiais, alguns pedidos nossos, pessoais, e nós devemos sim fazê-los a Deus, nós precisamos sim realizar a Deus, mas Deus nos ensina que nós devemos colocar esses pedidos em seu altar. Deus nos ensina isso. Nós clamamos, nós intercedemos por pessoas, nós intercedemos pelo nosso país, nós intercedemos por causas próprias. Isso é digno sim, mas o que nós precisamos entender é que o reino de Deus, ou será que em nossas orações nós temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar? A vontade de Deus, a obra de Deus tem estado presente nas nossas orações? Aquilo que Deus vai realizar
tem estado presente nas nossas orações? Será que os pedidos que nós temos feito a Deus, será que aquilo que nós temos colocado na presença de Deus, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos, os nossos intentos, nós estamos preocupados em realizar ou manter a vontade de Deus em nossas vidas? Quando você faz o seu pedido para trocar de carro, isso tem passado pelo reino? Você para engrandecer o reino? Para que você quer isso? Você quer uma casa maior para quê? Para você ter um conforto com a sua família? Ou para servir a Deus? A gente precisa entender qual que é a vontade de Deus. Você quer mudar de cidade, mudar de bairro, fazer alguma coisa assim, por quê? A gente precisa colocar o nosso coração na presença de Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, e pedir sim, mas a gente precisa entender qual que é a vontade de Deus, e se colocar na vontade de Deus, se preocupar com o reino de Deus. E Davi era assim. Um coração ligado a Deus é um coração que se preocupa com a vontade de Deus, se preocupa com o reino de Deus. Quando você ora, suas orações têm sido mais no sentido egocêntrico da coisa, ou você tem se preocupado com esse reino? Como tem sido as suas orações? Como tem sido o seu clamor? Davi sabia que tudo o que nós podemos conquistar, tudo aquilo que ele podia conquistar nessa vida é passageiro, é finito, tem fim, acaba. Contudo, o que permanece para sempre é a glória de Deus. É a glória de Deus. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus nas nossas coisas. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus nas nossas orações. Nós precisamos, o que realmente importa é a vontade de Deus nas nossas vidas. Você já perguntou para Deus? Faça essa oração, faça hoje essa oração. Se quiser, faça agora. Se quiser pausar o vídeo e fazer essa oração, o tempo que for necessário, faça. Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Você já descobriu qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você já descobriu? Você já fez essa oração? Você já perguntou para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer fazer através de mim? Um coração ligado a Deus, irmãos, um coração ligado a Deus é um coração que busca o reino de Deus, que busca engrandecer o reino de Deus. Jesus nos deu esse exemplo lá no Getsemane. Jesus, quando no meio daquela angústia do que estava para acontecer na vida dele, ele faz a seguinte oração, está escrito aqui, ó: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Não é assim que nós oramos o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Você tem orado assim, pedindo para Deus fazer a vontade dEle nos seus sonhos, fazer a vontade dEle na sua vida, cumprir a vontade dEle nos seus caminhos? Nós precisamos aprender a glorificar a Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, um coração ligado a Deus, é necessário que nós se preocupamos mais com o reino de Deus. Um coração ligado a Deus se preocupa com o reino de Deus, com a vontade perfeita de Deus. E para terminar, irmãos, mesmo Davi sendo um homem falho, ele teve um coração que agradou a Deus. Cristo, melhor ainda que Davi, teve um coração ideal, um coração perfeito. E é Ele que tem que ser o nosso padrão. Nós podemos aprender aqui através desse texto muita coisa boa com Davi, mas Cristo é o nosso padrão. Nós somos imperfeitos igual Davi, nós somos falhos igual Davi, nós somos sujeitos a erros igual Davi, mas nós precisamos imitar a Cristo. Jesus é o nosso alvo. Ele é justamente, e foi justamente pelo sacrifício dele na cruz que nós temos acesso ao coração de Deus. Através do que Ele fez por nós naquela cruz, nós temos livre acesso a Ele, nós temos um coração, e através desse relacionamento nós temos um coração ligado a Deus. A beleza do Evangelho é que Cristo Jesus, Ele nos proporcionou um caminho para ter um coração cada vez mais ligado a Ele, um coração mais ligado a Deus, até que o tempo acabe, até que Ele volte e enfim nós estejamos plenamente ligados ao Pai.
E por isso a única maneira de ter um coração ligado a Deus é clamando a Cristo, é conversando com Deus, é tendo um relacionamento com Deus, para que Ele te dê força por meio de sua maravilhosa graça, passar por momentos difíceis, passar por dias difíceis. Um coração ligado a Deus gera em nosso coração louvores, gera em nosso coração um coração humilde, e é um coração que se preocupa com a vontade perfeita e com o reino de Deus. Um desafio para nós nessa noite, para nós encerrarmos esse culto: faça uma oração, clame a Deus, pedindo a Ele, para que Ele te ajude a ter um coração ligado a Ele, pois o que definirá o sucesso do nosso ministério, da nossa vida, do propósito que Ele tem para nós, será o relacionamento sincero com o Senhor. Então quero convidá-los a orar nessa noite, pedir que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, Tua palavra nos ensina sobre o relacionamento, Deus. Tua palavra nos ensina sobre um coração ligado ao Senhor. E nós aprendemos que um coração ligado ao Senhor é um coração que louva o Teu santo nome. Um coração ligado ao Senhor também é um coração humilde. É um coração que se preocupa com o reino de Deus e com a sua perfeita vontade. Ó Deus, eu sei que tem dias das nossas vidas, tem dia da nossa caminhada que nós nos preocupamos simplesmente com nós mesmos. Nós nos preocupamos simplesmente com a nossa vontade. Nós nos preocupamos simplesmente com os nossos desejos. E poucas vezes, ou às vezes de forma alguma, nós nos preocupamos com o Senhor. Nós apresentamos uma lista de coisas e damos na sua mão para que o Senhor assine para nós. Mas nós queremos nessa noite, Jesus, aprender com o coração ligado ao Senhor, a entregar uma lista em branco nas tuas mãos e pedir que o Senhor faça ela para nós. Que o Senhor trace os nossos planos, que o Senhor trace em nós a sua vontade, que é santa, que é perfeita. Pai, então em Teu nome santo nessa noite, Jesus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Abençoa o meu coração, Deus, provoca mudanças em nossas vidas. Que eu e o meu irmão e a minha irmã que estão assistindo esse culto, participando desse culto, possamos ter um coração ligado ao Senhor, um coração temente a Deus e um profundo relacionamento contigo, Pai, em Teu nome santo. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela presença, pela participação de vocês. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um. Nós estamos encerrando esse culto, pedindo para você. Em breve nós estaremos aqui reunidos novamente. Tudo isso já está passando. Será uma alegria nós estarmos juntos em breve. Mas enquanto esse tempo não chega, vamos estar firmes, relacionados com Deus, mantendo um coração ligado a Ele. Que Deus nos abençoe, que você comemore com a sua família, você festeje com a sua família esses 161 anos que a Igreja Presbiteriana completou no nosso país. Mas que acima de tudo, a presença de Deus, desde a eternidade, nesse país. Esse país é do Senhor. Esse país não é só da Igreja Presbiteriana. Esse país é do Senhor. Ele é o Senhor dessa terra. Ele é o Senhor da nação. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Amém.